Nesse vídeo, nós vamos continuar usando o repositório de receitas para aprender novos comandos do Git e, além disso, vamos colocar em prática o conceito de branches que nós discutimos em alguns vídeos anteriores. Eu adicionei 3 novos arquivos na pasta de receitas: brigadeiro.txt, chocolatequente.txt e coxinha.txt. Além deles, também está lá o arquivo pizzadacasa.txt, que é aquele que a gente já vinha mexendo anteriormente. Quando eu incluí esses novos arquivos, eu fiz um novo commit também. Então, se a gente der uma olhada no log, executando aqui o comando git log, a gente pode ver que o commit mais recente é esse que eu estou falando, onde esses arquivos novos foram incluídos no projeto. Aquele commit que a gente fez juntos, renomeando a receita da pizza, está aqui no log também, mas deixou de ser o commit mais recente. O novo commit mais recente é esse que eu fiz adicionando os 3 novos arquivos. Eu quero aproveitar que nós já falamos do log algumas vezes e mostrar para você um diagrama que representa esse log. Durante a sua carreira, muitas vezes você verá algo parecido com o que eu vou te mostrar. Então aqui a gente vai reproduzir o log do repositório de receitas em um diagrama. O primeiro evento que aconteceu no repositório foi um commit adicionando a receita da pizza de mussarela. Em seguida, o segundo evento foi um commit que atualizou essa receita, e o terceiro evento foi aquele commit que renomeou a receita da pizza para pizza da casa. E o último e mais recente evento foi esse commit que eu adicionei os 3 novos arquivos de receitas. Nesse diagrama, cada uma das bolinhas azuis ali à esquerda representa um commit, e as conexões entre essas bolinhas indicam a ordem em que esses eventos aconteceram. Isso aqui é uma árvore de commits. É muito simples ainda, tem poucos commits, mas isso já é o início da história do nosso repositório. As mensagens ali à direita são as mesmas que nós colocamos na hora de criar cada um desses commits. Até aqui, então, tudo tranquilo. Vamos colocar um novo elemento na nossa discussão, que é o conceito de branch. Uma branch é uma cópia dos arquivos que pode ser modificada de forma independente de outras cópias. Nesse ponto do nosso exemplo, até aqui existe apenas uma única cópia dos arquivos, que foi modificada de acordo com esse diagrama que a gente está vendo. Quando um repositório Git é criado, automaticamente é criada uma branch principal que recebe o nome padrão de master. Você pode entender que essa branch master é um ponteiro que aponta para algum commit nessa árvore. Então, vamos voltar um pouquinho e ver o que acontece com esse ponteiro conforme os nossos commits vão sendo criados. Como o nosso repositório Git estava completamente limpo no início, automaticamente nós estávamos trabalhando na branch master. Quando nós criamos o primeiro commit, a branch master, ou seja, o ponteiro da branch master, começou a apontar para esse commit. Em seguida, quando a gente enviou o segundo commit, a branch master passou a apontar para esse novo commit. E assim por diante, acontece da mesma forma com os demais commits que nós criamos. Ou seja, nesse momento, o estado dos arquivos na branch master é equivalente ao estado dos arquivos nesse commit para o qual ela está apontando. Então, você pode entender esse conceito de branch basicamente como um ponteiro que vai indicar algum commit dessa árvore de commits do repositório. Então, vamos seguir adiante lá para o nosso terminal. Bom, agora nós temos 4 receitas, 2 de doces e 2 de salgados. E nós vamos reorganizar essa pasta de receitas, separando as receitas doces e as salgadas em pastas diferentes. Quando a gente está trabalhando em uma nova funcionalidade ou corrigindo algum bug, é comum criarmos uma branch específica para a tarefa e fazer os commits nessa branch. Depois, quando o trabalho está concluído, essa branch que foi criada com esse propósito específico para o trabalho é juntada com a branch principal onde estava o código antes da cópia. Então, vamos brincar um pouco com isso aqui no nosso terminal. Rodando o comando git status, Pronto. A primeira coisa que o Git nos informa é o nome da branch onde nós estamos, que está aqui, logo na primeira linha. Aqui no caso é a branch master. Essa branch é a branch principal do projeto.
onde normalmente se encontra o código mais atualizado do sistema. Como nós já falamos, quando você cria um repositório Git, essa branch é criada automaticamente. Uma coisa que nós podemos fazer aqui é visualizar todas as branches existentes no nosso repositório local. Primeiro, antes da gente fazer isso, deixa eu só limpar aqui essa tela. E para fazer isso, para visualizar todas as branches que existem, nós vamos aprender um novo comando, que é o git branch. Git branch, e a gente vai usar a opção "-a". Essa opção "-a" indica para o Git que nós queremos que ele nos retorne a listagem de todas as branches existentes. Vamos executar então esse comando, e aqui nesse caso a única branch é a branch master mesmo, já que esse era um repositório novinho e a gente não havia criado nenhuma outra branch antes. Então, relembrando o que a gente ia fazer, nós queremos separar as receitas doces e salgadas, e para isso a gente vai criar duas novas pastas, uma com receitas doces e uma com receitas salgadas. Para organizar esse trabalho, nós vamos criar duas novas branches, uma para trabalhar nas receitas salgadas e outra para trabalhar nas receitas doces. Para criar uma nova branch, a gente vai usar aquele comando git checkout que nós já usamos no vídeo anterior com outra finalidade. Lá a gente usou ele para reverter o estado de um arquivo. Agora nós vamos usá-lo da seguinte forma: git checkout -b salgados. Essa opção "-b" indica para o Git que nós queremos criar uma nova branch com o nome salgados. Apertei Enter aqui, e aí você pode reparar que o Git mandou uma mensagem aqui para a gente dizendo que ele mudou para branch salgados. Então a gente estava na branch master e agora a gente está trabalhando na branch salgados. Legal. Então agora eu vou criar aqui no projeto uma pasta para as receitas salgadas. E essa pasta vai ter o nome de salgados. Repare que ela apareceu aqui na esquerda, na nossa árvore de diretórios. E agora eu vou mover as duas receitas salgadas que a gente tem, que é coxinha.txt e pizzadacasa.txt, para o diretório salgados. Se a gente verificar aqui na árvore de diretórios à esquerda, a gente vai ver que os dois arquivos estão agora dentro da pasta salgados. Vamos dar uma olhada no status. E aí aqui tem algumas coisas interessantes. A primeira delas é que agora a gente realmente está trabalhando na branch salgados e não mais na branch master. Depois, o Git está informando para a gente que dois arquivos foram removidos, que são o coxinha.txt e pizzadacasa.txt, e ele está indicando a existência de um novo diretório salgados, que a gente fez a criação. Quando a gente adicionar todas essas alterações que estão indicadas aqui para o próximo commit, o Git vai entender que o que aconteceu aqui não foi a remoção desses arquivos e a criação de novos arquivos diferentes, que esses arquivos aqui eles foram apenas movidos para dentro da pasta salgados. Então vamos adicionar todos esses arquivos. Repare que quando eu fiz a adição desses arquivos lá no git add, eu usei o comando git add ponto. Esse ponto indica para o Git que a gente quer fazer a adição de todos os arquivos que estão pendentes. Isso para a gente não precisar ficar especificando arquivo a arquivo o que a gente quer adicionar para o próximo commit. Aqui eu usei isso porque eu queria de fato adicionar todos. Se você quer ser mais seletivo e colocar só algumas coisas para o próximo commit, aí sim você precisa especificar certinho, um a um, quais são os arquivos que você quer. E agora, para acabar isso aqui, vamos criar um commit para mandar essas alterações para o repositório. Git commit -m, para a gente colocar uma mensagem que vai ser criada pasta para receitas de salgados. Legal, o nosso commit está criado. Então vamos fazer uma pausa aqui e voltar lá para o nosso diagrama para entender o que está acontecendo com esse repositório.
Esse era o estado do nosso repositório antes de criarmos a nova branch salgados. Quando nós executamos aquele comando git checkout-b salgados, um novo ponteiro surgiu aqui nessa árvore. Inclusive, ele estava apontando para o mesmo commit do master, pois nós criamos essa nova branch a partir da branch master. O que nós fizemos em seguida foi criar um commit na branch salgados, e dessa forma o ponteiro da branch salgados passou a apontar para esse novo commit, já que ele era o último commit recebido pelo repositório na branch salgados. Então, agora as duas branches existentes no nosso repositório apontam para commits diferentes e possuem cópias independentes dos arquivos do projeto. Isso quer dizer que se um novo commit for criado na branch salgados, ele vai ser incluído aqui nessa linha onde está a branch salgados. Por outro lado, se um commit for criado na branch master, ele será incluído à frente do último commit da branch master e não vai influenciar os arquivos na branch salgados. Bem, nós já vamos voltar para a linha de comando para concluir o nosso trabalho e separar também os arquivos de doces. O que nós faremos é o seguinte: a gente vai criar uma nova branch com o nome doces a partir da branch master, e nela a gente vai separar os arquivos em uma pasta com esse mesmo nome, doces, e depois vamos criar um commit nessa branch. E aí a nossa árvore de commits vai ficar parecida com isso que a gente está vendo agora. Foi adicionado um novo ramo nessa árvore e a gente vai querer que tenha um novo commit ali, que é onde a gente está separando as receitas doces. Duas observações importantes. A primeira é que a branch doces precisa ser criada a partir da branch master e não a partir da branch salgados. A segunda observação é que a gente não pode esquecer de criar esse commit independente nessa futura branch que a gente vai criar. Então, vamos botar a mão na massa e fazer essa nova branch, separar esses arquivos. Bom, a gente está trabalhando agora na branch salgados ainda, de acordo com o resultado aqui do comando git status, que a gente acabou de executar. Como nós precisamos criar a branch doces a partir da branch master, a primeira coisa que a gente vai fazer é passar para a branch master. E para fazer isso, a gente vai usar o comando git checkout. Certo. Aí, o Git mandou aqui para a gente a mensagem dizendo que a gente trocou para branch master. Repare que dessa vez, no comando git checkout, eu não usei aquela opção "-b", mas apenas escrevi o nome da branch para onde a gente queria ir, que no caso é o master. Isso acontece porque a branch master já existia e nós queríamos apenas passar para uma outra branch já existente e não criar uma nova branch, que é o caso do comando com a opção "-b". Eu não sei se você reparou ali à esquerda, mas a nossa pasta de receita salgada sumiu. Isso, na verdade, já era esperado, pois todas aquelas modificações que nós fizemos de criar a pasta e mover as receitas para dentro dela estão apenas na branch salgados. Você lembra que as branches são independentes? Pois é, aqui na branch master, os arquivos do repositório ainda estão nesse estado que a gente está vendo. Agora, vamos então criar a nossa nova branch de doces. Opção "-b", porque essa branch ainda não existe. Perfeito, a gente está trabalhando então nessa nova branch de doces. Aqui a gente vai criar uma pasta chamada doces e depois mover para ela os arquivos das receitas. Criamos a pasta e aí a gente vai mover a receita de brigadeiro e também a receita de chocolate quente para a pasta doces. Certo, aí aqui a gente à esquerda consegue ver que os arquivos foram movidos corretamente. Agora a gente só precisa adicionar essas mudanças na área de staging para fazer o nosso próximo commit e depois fazer o commit. Vamos adicionar os arquivos, então, para o commit, git add ponto. Vamos dar uma olhada no status novamente. Agora ali já está indicando que os dois arquivos foram movidos. Eu vou limpar essa tela só para ficar mais fácil da gente ver. E agora sim a gente pode criar o commit.
-m e a nossa mensagem vai ser criada pasta para receitas de doces. O nosso repositório está da maneira que nós queríamos. Temos 3 branches, a master, a salgados e a doces. Você lembra que eu falei que a branch master é a principal e que depois que as tarefas são concluídas, as mudanças são jogadas para master? Então, essa operação é chamada de merge. Aqui nós queremos fazer o merge da branch salgados na branch master. Ou seja, nós queremos trazer para a branch master todas as alterações que estão na branch salgados. Depois, nós precisamos fazer o merge da branch doces na branch master, pois assim nós teremos na branch master tanto as modificações das receitas salgadas quanto as das doces. Nós vamos voltar para o terminal e fazer esses 2 merges, e conforme nós fizermos isso, eu quero que você preste atenção nos arquivos ali do lado esquerdo, pois eles vão mudar de acordo com as alterações que estiverem sendo aplicadas na branch master. Como a gente quer jogar as mudanças na branch master, vamos primeiro passar para a branch master. Git checkout master. Com isso a gente vai sair da branch doces, que é onde a gente está trabalhando, e ir para branch master. Repare que lá na esquerda já sumiu a nossa pasta de doces e os arquivos voltaram para o estado que eles estavam na branch master. Agora a gente vai fazer o merge da branch salgados na branch master. Com esse comando, a gente disse para o Git que o que a gente queria fazer era o merge das mudanças que estão na branch salgados e que ainda não estão na master. E esse merge foi feito direitinho. Se a gente olhar aqui à esquerda, nos arquivos, a gente vai ver que agora a gente tem de volta a pasta salgados, que era uma coisa que a gente tinha feito lá na branch salgados. Os arquivos aqui das receitas estão dentro da pasta, certinhos também. E agora a gente tem essas mudanças na branch master, que é a branch principal do nosso projeto. O que a gente vai fazer agora na sequência já é fazer o merge também das receitas doces aqui para o master. E aí a gente vai usar um comando muito parecido, mudando apenas o nome da branch que a gente quer fazer o merge. Aí aparece essa tela e você se pergunta o que é isso que a gente está vendo. Bom, isso é um editor de texto chamado Nano que é bastante usado no Linux. E por que esse editor de texto apareceu assim do nada e o que são essas informações que a gente está vendo? Por conta de a gente ter acabado de fazer aquele merge da branch salgados, agora existe uma diferença entre a branch doces e a branch master, que são justamente as mudanças que entraram na master vindo da branch de salgados. Por conta disso, para fazer esse merge que a gente está fazendo agora das receitas doces, o Git precisa fazer a criação de um novo commit, um commit que junta essas duas coisas, o que já estava na master de novidade com o que está vindo da doce. E esse commit vai ser feito na branch master. E como você sabe, quando a gente vai fazer um commit, a gente precisa colocar uma mensagem dizendo o que esse commit faz. Então, nessas situações em que a gente não especifica a mensagem que vai ser incluída no commit, o Git mostra pra gente direto um editor de texto onde a gente pode escrever qualquer mensagem que a gente queira, que vai ser a mensagem descritiva do commit. Se você lembrar, em todos os outros commits que a gente fez, a gente passava aquela opção "-m" e já escrevia direto a mensagem como o argumento dessa opção. Se você não usar aquela opção "-m", você também vai ver uma tela como essa aqui, com um editor de texto, para você escrever a mensagem do commit. E aí, quando um commit ele é criado por conta de um merge, o Git automaticamente já sugere uma mensagem padrão, que é essa que a gente está vendo aqui no começo, onde está escrito merge branch doces. Ou seja, a mensagem desse commit está dizendo que a gente está fazendo o merge da branch doces. Aí, aqui no Nano, para a gente continuar e sair dessa tela, a gente tem que usar o comando Ctrl+X, que está indicado lá embaixo. E aí tá pronto, o nosso merge da branch doces também está feito. Se você reparar ali na esquerda, você vai ver que agora a gente tem também a pasta de doces. Todas as receitas estão separadinhas, cada uma dentro da sua pasta. Então os dois merges estão feitos na branch master.
Então, agora que nós já acabamos, nós podemos fazer uma limpeza no nosso repositório e descartar essas branches que não vão ser mais necessárias. Vamos usar aquele comando git branch para dar uma olhada nas branches que existem no nosso repositório. Com a opção "-a", que vai listar todas as branches existentes. Então aqui a gente tem 3 branches, né, como já era esperado, a branch master, que é a principal, a branch doces e a branch salgados. Repare que existe uma marcação do lado da branch master, tem um caractere ali, um asterisco, e ela também está de cor diferente em relação às outras duas. Isso indica pra gente que essa é a branch onde nós estamos trabalhando atualmente. Se a gente trocar para uma outra branch, por exemplo a de doces, e usar de novo aquele comando, você vai ver que agora a branch que está indicada em destaque é a branch de doces, porque a gente mudou para essa branch antes de executar ele. Bom, como que a gente quer fazer agora é a limpeza e descartar essas branches doces e salgados, porque a gente não vai mais precisar delas, já que todas as mudanças que elas incluíram já foram trazidas para master. A primeira coisa que a gente vai fazer é voltar para o master. E aí eu vou dar uma limpada nessa tela. E agora a gente pode usar o mesmo comando, git branch, para fazer a remoção de uma branch. Git branch, e aí a gente vai usar a opção "-d", que é para deletar a branch do nome que a gente vai especificar aqui na frente. Por exemplo, então, a de salgados. E aí o Git está dizendo para a gente que a branch salgados foi deletada corretamente. Se a gente listar as branches agora, com a opção "-a", a gente vai ver que não existe mais uma branch salgados, somente a master e a doces. Então vamos remover também a branch doces. Pronto. E agora a única branch que a gente tem aqui no nosso repositório local é a branch master, a branch principal, onde agora estão todas as receitas organizadas da maneira que a gente precisava, em 2 pastas, uma para doces e outra para salgados. Antes da gente encerrar, vamos apenas recapitular rapidamente o que a gente viu nesse vídeo. Nós usamos o comando git branch para fazer manipulação de branches, e com ele nós criamos, removemos e listamos branches. Além desse comando, a gente usou também o comando git merge para fazer integração de alterações que estavam em branches diferentes. Além de termos visto esses 2 novos comandos, nós vimos também novos usos para o comando git checkout, além de novamente termos usado os comandos git status, git add, git commit e git log. Nos próximos vídeos, nós vamos terminar o nosso trabalho com esse repositório de receitas e vamos integrar o nosso repositório local com um repositório remoto.